Salve nação Coxa Branca, estamos chegando para a continuação da nossa série sobre as eleições. Lembrando que a gente está fazendo essa produção em parceria com a Cloche Produções. Então, se você precisa ali de uma produção audiovisual, criação de logomarca, edição de vídeos, artes em geral, entre em contato com eles aqui que você vai ser muito bem atendido. Para começar, Dr. Viale, muito obrigado por nos receber aqui novamente. Vamos falar hoje um pouquinho mais, se aprofundar em dois assuntos que a gente julga de suma importância para a gestão do Coritiba, que é o futebol propriamente dito, a razão de ser do Coritiba, e também a questão das finanças. Vou começar então falando sobre futebol. O Coritiba tem sofrido muito nos últimos anos, e pegando esse último ano como um exemplo, a gente começou o ano com Paulo César Carpegiani, e aí de repente a diretoria monta toda a estrutura de contratação, dispensa de jogadores em cima daquilo que pensava o Carpegiani. Meses depois ele é demitido, entra o Pachequinho em seu lugar, com uma maneira de trabalhar diferente, um estilo de jogo diferente, e ele não termina o ano. Quem vai terminar agora é o Marcelo Oliveira, que é completamente diferente dos outros dois. Como fazer para não ficar refém do modelo de trabalhar de uma pessoa em específico, e sim fazer com que os profissionais contratados se adaptem à maneira de trabalhar do Coritiba? Prazer conversar mais uma vez com vocês. Eu estou no futebol há 50 anos, né? Portanto, não vamos falar só do Coritiba, do futebol paranaense. Infelizmente, essa pergunta que você está me fazendo é o que ocorre em todos os clubes de futebol brasileiro nos últimos anos. Futebol não é para aprendiz, né? Você colocando pessoas experientes para tocar o futebol já é complicado. Imagine você botar pessoas que não entendem do assunto. A gente tem uma prioridade diferente, né? A minha prioridade é trazer um treinador que saiba trabalhar com jovens, tá? Que tenha esse perfil e que não fique refém de jogadores veteranos, porque ele tem que escalar A, B e C, senão ele vai perder o comando do grupo. Então, começa por aí. Aquilo que eu já falei e venho falando constantemente na mídia e até para vocês: o investimento maciço na base, trazendo esses atletas, mesclando com outros jogadores experientes e tendo o máximo cuidado de contratar atletas que realmente venham para o clube baseado numa avaliação profunda. Através do quê? Através da Unifique, que o Coritiba tem, que era meu sonho, sempre foi, de fazer uma central de inteligência com todos os atletas de todas as séries do Campeonato Brasileiro, A, B, C e D, e eu já fui descobrir que o Coritiba já tem isso, mas que infelizmente é um setor que existe, mas que foi mal aproveitado. Então, com essa avaliação cuidadosa, você vai errar menos, não quer dizer que você não vai errar. É isso que nós temos que fazer. E fazer a interação, se possível, do atleta da base com o atleta profissional, treinamentos conjuntos, para que esse atleta, quando for chamado a atuar no profissional, ele já esteja adaptado àqueles tipos de sistema de jogo. Perfeito. Até pegando um gancho nessa sua resposta, acho que é bem pertinente. Por exemplo, o elenco atual do Coritiba é recheado de jogadores emprestados de outros clubes, de outros centros. E aí, de repente, final do ano agora, a maioria desses jogadores retornam aos seus clubes. 24. E são jogadores que não são baratos. E são jogadores que não trazem nenhum retorno financeiro para o clube, porque simplesmente terminam o ano aqui, voltam para os seus clubes, e mesmo que tenham um certo destaque aqui, não trazem um retorno financeiro para o clube. Se o senhor ganhar a eleição, vai assumir um clube que não vai ter quase que uma base de time formado, porque vários desses jogadores voltam para os seus clubes de origem. Como fazer para não ficar refém desse tipo de situação? Ter mais jogadores do clube, jogadores que podem trazer retorno, e não ficar refém de jogadores emprestados. O clube hoje tem 71 atletas, 41 presentes aqui, 29 emprestados. Desses atletas emprestados, uma maioria deles são pagos pelo próprio clube. Nós deixamos no fim do ano em torno de 23, 24 atletas devem deixar o Coritiba, sobrando um grupo de 17. Então você já tem uma base. Nós vamos trazer jogadores em torno de 4 da base, fechando 21. E vamos gradativamente
vendo as necessidades a partir do Campeonato Paranaense, que sempre será disputado pela equipe principal, certo? Nós somos totalmente contrários a esse fato de fazer o jogador descansar. Você no esporte mundial, você vê atletas de tênis que jogam 5 horas na segunda, mais 5 horas na terça, mais 5 horas na quarta-feira. Atletas de vôlei, atletas de basquete, todos produzem. Então não vejo problema nenhum que um atleta de futebol jogue no domingo e na quarta no domingo. Evidente que em alguns casos específicos de atletas de mais idade, você tem que fazer uma preparação diferente do que um jovem de 18, 19, 20 anos. Perfeito. Então, já o gancho para a última pergunta, que seria tratado de campeonato paranaense. A ideia mesmo é começar com tudo, força máxima, time principal e aproveitar o campeonato da melhor maneira possível para reconhecer ali uma ou outra deficiência para começar bem o brasileiro. É mais ou menos por aí. Se você começar o campeonato com uma equipe alternativa, como é que você vai ver e definir, fazer o diagnóstico das necessidades da equipe, né? Então o campeonato paranaense é realmente a base para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. Eu sou totalmente contra essa tal de Primeira Liga. Eu acho que o futebol paranaense, os clubes de futebol do Paraná têm que ser fortalecidos para que a gente possa, através da observação desses atletas, trazer inclusive para as equipes da primeira divisão do futebol paranaense atletas que estejam atuando aqui na nossa casa, perto da gente. Não vejo assim motivo nenhum para participar dessa Primeira Liga. Um campeonato que você escuta, dia 28 de fevereiro joga a Primeira Liga, 17 de fevereiro tem jogo, aí em maio tem outro jogo, e aí de repente você vê que em julho tem uma final. Isso é um absurdo. O Curitiba pode até vir a participar dependendo de situações e condições financeiras, mas a princípio eu sou totalmente contra. Vamos continuar aqui a nossa segunda parte da entrevista com o Dr. Viale. Agora o assunto é finanças. O meu questionamento é breve, porém consideramos ele bem importante. Bom, a primeira pergunta diz respeito à nossa dívida crescente, né? É um momento complicado financeiramente a qual o Curitiba passa, e essa dívida ela fica escancarada, ficou, né, nesse ano aí que tivemos, com os exemplos do Carpegiani, né, processo trabalhista, o exemplo do Lincoln aí que quase piorou, né, o nosso centro de treinamento. E nós gostaríamos de saber, na tua visão, como podemos solucionar essa dívida do Curitiba? Trazendo para a área financeira do clube pessoas que tenham condições de exercer atividade financeira tranquilamente. Eu acho que vocês não têm acompanhado as minhas entrevistas. Nós trouxemos para trabalhar como assessor financeiro o Renato Folador Júnior, que é vocês conhecem através da CBN, que é um expert em assuntos financeiros, que já trabalhou lá atrás na dívida, fizemos já reuniões, e ele me disse o seguinte: a dívida do Curitiba está equacionada nos próximos 20 anos. Não existe nenhuma preocupação de tocar o clube com relação à dívida, desde que o problema plantel profissional seja resolvido. Então estou trazendo, porque vai atuar sem ser funcionário, vai atuar como um assessor da presidência, resolvendo a parte financeira do clube. Bom, nosso segundo questionamento diz respeito aos quais seriam os próximos passos para o Curitiba se reinserir financeiramente entre os grandes clubes do Brasil. Você assumindo o clube, que as pesquisas, não sei se você hoje mostram que nós estamos na frente, estamos em primeiro lugar, e você assumindo o clube, você precisa obrigatoriamente tomar pé da situação, conhecer o que é o clube na sua parte administrativa e financeira. Eu praticamente já tenho noção, tenho documentos que a mim foram entregues e sei dessa situação. Hoje, né, foi feito, hoje que eu digo, quando o presidente nos convocou há 2, 3 semanas atrás para mostrar os 3 candidatos qual é a situação financeira atual do Curitiba, e que só eu compareci àquela reunião, nós tomamos conhecimento de que Santos, Palmeiras, Bahia, Curitiba Atlético, Internacional fecharam um grupo em conjunto que vão discutir com a Rede Globo novas condições de captação de recursos para os clubes.
O que a Rede Globo está fazendo? Ela liberou 230 milhões para o Flamengo, 230 milhões para Corinthians. Ela está esperando que, como existem eleições em 3 clubes, pelo aperto financeiro, o presidente desse clube procure a Rede Globo solicitando antecipação de receitas. Tá? Isso não vai acontecer, nós vamos em conjunto, porque se a Rede Globo não acertar com esses 7 clubes, ela não poderá fazer as transmissões do Campeonato Brasileiro. Certo. Bom, muito obrigada pelas tuas respostas, pela tua disponibilidade. A gente agradece muito, porque isso é um trabalho que a gente faz pelo Coritiba. A gente quer que as pessoas cada vez mais façam parte desse clube, e acho que esse momento eleitoral é de suma importância para que o Coritiba continue a ser um clube mais tradicional, clube do estado. Então, muito obrigada mais uma vez e boa sorte no teu período eleitoral. Eu agradeço a vocês pela gentileza. Eu quero dizer que eu tomei no dia de hoje, em virtude das especulações e pelo fato das pesquisas hoje nos colocarem em primeiro lugar, eu vou fazer um cartório, compromisso com a torcida curitibana, que eu pretendo nos próximos 3 anos colocar o Coritiba como top 10 do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trabalhar para isso e eu vou botar isso no papel, registrado em cartório, para que eu depois, na sequência, vocês possam me cobrar. Fato, isso não vem acontecendo. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada por vocês nos assistirem. Deixem os seus comentários, participem do período eleitoral e lembrando, dia 9 de dezembro, eleições no Coritiba. E não esqueçam, 9 de dezembro, você tem a opção de 3 anos de felicidade com João Carlos Vialli, ou ficar 3 anos chorando pelos cantos das paredes, pelas incertezas que o nosso clube possa oferecer.